Vamos, irmãos, abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Ageu. À medida que você for achando, fique de pé. Quero ver sua velocidade aí. Tem gente que estava com o livro aberto já, né? Tudo bem. Tem gente ainda procurando. Olha, Ageu não fica no Novo Testamento não, viu? É no Antigo. Vamos lá. Livro do profeta Ageu, capítulo de número 1. Hoje nós vamos concluir o capítulo de número 1, versículos de 12 a 15. Eu peço aos irmãos que leiam comigo. Do versículo 12 ao 15, Ageu, capítulo 1. Dessa vez eu falei certo, não chamei Oséias, né? Vamos lá. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de José, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Senhor, abre o nosso entendimento, o nosso coração, para compreendermos a mensagem desta manhã e como ela é oportuna, necessária, atual para os nossos dias. Fala ao nosso coração, Senhor, sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Pedimos esta bênção em nome de Jesus. Amém. Vamos nos assentar. O que começamos a ver no domingo passado foi um profeta já de avançada idade, que contemplou a glória do primeiro templo, receber agora a palavra do Senhor e ter o desafio de trazer a palavra do Senhor em um período em que o povo, retornando do cativeiro, precisava arrumar a casa. Então nós encontramos Ageu e notem que o seu nome é bem significativo, festivo, porque realmente o retorno à terra era um momento extremamente feliz para o povo de Deus. E Ageu, então, ele tinha a responsabilidade de trazer a palavra certa, dada pelo Senhor. E nós vimos, desde o início do capítulo 1, que Deus tem o seu calendário, Deus tem a sua data, o dia, a hora certa, a palavra certa, no momento certo. Os dias, os anos, os séculos, as eras, todas elas estão nas mãos do Senhor. Então, quando eu falei para vocês, meus irmãos amados, no domingo passado, que Deus já tinha decretado quem ia ganhar essa Copa do Mundo, Ele já tinha decretado. Nada foge ao controle do Senhor. E eu prometi a mim mesmo que não ia pedir a ninguém hoje para cantar o hino 22, para que a gente não lembrasse da derrota terrível sofrida pela seleção brasileira, vergonhosa, a maior goleada de todas as Copas. Agora, o que nos faz lembrar tudo isso? Nos faz lembrar que a nossa casa não está aqui, não faz parte desta terra, desta vida, deste mundo. Então, a mensagem de Ageu, inicialmente, era de que Deus controla tudo e havia uma necessidade urgente. Eles precisavam arrumar a casa do Senhor, organizar primeiramente as suas vidas, tendo como foco inicial e principal a casa do Senhor e todas as suas lições, ou melhor dizendo, tudo aquilo que ela significava ou para onde apontava. E por que eu estou dizendo isso? Se os irmãos lembrarem comigo, vem a palavra do Senhor a Ageu, versículo de número 2, verifiquem, e o povo achava que o tempo de Deus não era aquele que o profeta estava dizendo, ou melhor falando, que o tempo de Deus
a orientação dada por Deus para o que deveria ser feito não deveria ser cumprido ou realizado como Deus determinou. Vejam só o versículo 2, assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, o que o povo estava dizendo? Não veio ainda o tempo, mas Deus tem o seu calendário. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada, ou seja, vamos esperar um pouco mais. Vamos deixar aquilo que diz respeito ao Senhor, à sua casa, à sua adoração, à santa convocação, ao seu santo serviço, para depois. Porque ainda não é tempo, ainda não é hora. E quando nós consideramos esta preciosa verdade, nós devemos fazer um autoexame e questionarmos a nossa própria postura, muitas vezes, diante do seguinte fato: muitas vezes a nossa obediência é determinada mais pelas circunstâncias do que pela nossa confiança no Senhor. Então eu estou dizendo que agora não é tempo. Eu estou dizendo que ainda não chegou a hora. E aí eu sou guiado pelas circunstâncias, eu vivo por vista quando deveria viver pela fé. Vejam só a resposta que vem do Senhor, versículos 3 e 4. A palavra do Senhor então vem por intermédio do profeta e diz: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ou seja, o povo afirmava não ter tempo, não ter chegado a hora nem o tempo, porque estavam gastando todas as suas energias para reformarem as suas casas. Os seus corações estavam presos a este mundo. As suas prioridades, elas estavam muito mais ligadas a esta terra do que aquilo que fazia com que eles olhassem para a eternidade ou para o celestial. Então vejam só como Deus ele trata o seu povo. Versículo 5, ele vai lembrar: considerem o vosso passado. Lembrem-se que os 70 anos de cativeiro, de escravidão na Babilônia, foram motivados por esta visão de mundo equivocada, esta visão de mundo baseada nas circunstâncias, essa visão de mundo que nos leva ou que os levava a viverem por vista e não por fé em seu Senhor. E aí, vejam que quando nós agimos ou vivemos assim, o resultado prático, irmãos, é que toda a nossa expectativa humana, ela azeda. Não sou eu que estou dizendo isso. O versículo de número 6 prossegue e diz: tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado, nada satisfaz. E vem a palavra do Senhor novamente. Notem que as ênfases sempre são importantes na Bíblia. Versículo 7, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. A mesma libertação promovida no passado, quando o povo de Deus passou um bom tempo no Egito, agora é a mesma libertação sendo promovida para o povo que viveu escravo na Babilônia. Liberdade para servir, adorar, obedecer o Senhor ou ao Senhor. A nossa liberdade, irmãos, não é para que vivamos a nossa vida como os incrédulos vivem, sem Deus e sem esperança neste mundo. A nossa liberdade é esta descrita nos evangelhos. Conhecendo a verdade nos liberta, nos torna livres, e livres para servir e adorar o Senhor. E, portanto, vejam só como, se agimos diferente da palavra do Senhor, as nossas expectativas não azedarão. Versículos de 9 a 11. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê?
diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal e sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das tuas mãos, ou sobre todo o trabalho das mãos. A situação em que Ageu começou a pregar era esta: o templo não havia sido reedificado, a cidade ainda não estava se desenvolvendo, não havia prosperidade, enquanto os homens continuavam preocupados com seus afazeres e dizendo: deixa o Senhor para depois. E não é essa, irmãos, a realidade por vezes que nós vivemos ainda nesse mundo enquanto peregrinos? Corações tão presos a esta terra, que eu continuo novamente aqui a fazer uma exposição. Eu vou fazer um leilão de Bíblia, é o jeito. Eu posso estar até enganado, mas toda vez que eu entro aqui tem alguém atrasado arrumando o som, sem saber o que fazer, chegando atrasado, pegando milho, macaxeira, inhame, tomando cafezinho, na hora errada, no momento errado, onde deveria haver preparação, zelo, cuidado com aquilo que diz respeito ao Senhor. Aí você me diz: pastor, eu trabalho a semana toda e estou cansado. Procura tempo para descansar, porque o melhor que nós podemos e devemos experimentar é hoje. E vejam só, eu não estava preocupado se o Brasil ia jogar a final hoje, não. E se o Brasil perdeu, eu disse: então bem feito, porque muitos iam ficar assistindo o jogo. Isso é uma questão do coração. Se a sua casa é esta, seu ídolo vai continuar sendo a seleção, e a seleção não vai levar você para o céu, não. Mas se você sabe separar as coisas, você torce, você chora, você grita gol, mas quando passa, acaba. O mais importante está aqui, diante de nós. Mas vejam só, nem sempre, a palavra do Senhor, ela é rejeitada pelo povo. E a minha esperança é que você, nesta manhã, considere tudo aquilo que tem ouvido durante tanto tempo. Ah, eu tenho criança pequena, não dá? Dá sim. Ah, eu dependo dos meus pais, meu filho venha correndo para a igreja de bicicleta. Mas venha, chegue cedo. Se você tem uma obra para fazer, faça. Vejam só, a questão não é o pastor Alain, a questão não está os presbíteros da igreja. Nós apenas convocamos vocês para fazer aquilo que o Senhor está dizendo: subam ao monte, tragam madeira, edifiquem a casa, dela me agradarei. Fizemos uma ponte da mensagem passada, um paralelo. Quem é a casa hoje edificada para a glória de Cristo? A igreja. Ou você ainda está pensando que a igreja é o prédio? Está lá em 1 de Pedro 2, a casa sois vós. Cristo é a pedra principal, a vida do crente é edificada nele, nós somos pedras que vivem. Como compreender ou entender a nossa relação com a eternidade? Como compreender e enfrentar, confiados e confiantes no Senhor, a separação que a morte traz, causa, o passamento de um irmão querido? Como entender tudo isso se nós não percebermos que primeiro vem a casa de Deus e as outras coisas virão depois? Então, irmãos, percebam, nem sempre a mensagem pregada, ela é rejeitada. Ageu viveu um tempo feliz. Ele não viveu o tempo de Isaías, de Ezequiel, de Jeremias, não. Ele viveu um tempo feliz. Eu digo em termos de pregar e perceber rapidamente os efeitos produzidos pela palavra do Senhor. Se não, vejamos, versículo de número 12, que vocês leram comigo. Quando Ageu pregou,
a palavra que Deus lhe deu, o povo então respondeu. Ouvir e obedecer, duas atitudes importantíssimas aqui são então descobertas, ou nós encontramos nestes últimos versículos do capítulo 1. Versículo 12 diz: então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Vejam, agora a mensagem estava fazendo sentido para eles. A religião não era mais uma recreação. A religião não era mais um hobby. O significado de ser povo de Deus, de ser igreja do Senhor, de edificar uma casa para o Senhor, de dedicar-se ao Senhor, de adorar e servir ao Senhor, toda essa verdade agora foi redescoberta. Então, o que estava começando a acontecer ali? A resposta sincera, a obediência sincera à palavra do profeta. Vejam que a essência da obediência é encontrada aí no versículo de número 12, na segunda parte. Olhem novamente comigo, quando diz que e todo o resto do povo, ou seja, Zorobabel, Josué e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta. Então, a obediência, ela é demonstrada quando o povo mostra reverência para com o Senhor, em obediência respondida à mensagem. Vejam só, as quais, final do versículo 12, o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, as palavras. E o resultado prático, e o povo temeu diante do Senhor. O temor a Deus, irmãos, sempre está em contraste com a indiferença negligente. O povo estava enfrentando esta negligência, ou passando por esta negligência, que foi enfrentada pelos profetas mais antigos. Ageu agora estava percebendo que o povo respondeu a sua palavra, ou seja, a palavra que Deus lhe deu. Outra verdade importante que precisa ser destacada aqui: quando Deus fala através da sua palavra e não há resposta da parte do povo, ou seja, o povo permanece apático, a apatia é uma prova clara do que nós chamamos de ateísmo prático. Eu já falei isso algumas vezes, vou lembrar novamente para vocês. O ateu é aquele que diz que Deus não existe. Filosoficamente falando, ele não acredita em Deus, na existência de Deus, num ser superior, maior, supremo, soberano, criador de todas as coisas. Eles não acreditam em um Salvador. Mas existem, e o grande número neste mundo que nós encontramos ainda hoje, não é aquele formado por ateus, filosoficamente falando, mas ateus práticos. São aqueles que afirmam que creem em Deus, que creem na palavra de Deus, que creem em Jesus Cristo como seu Salvador, mas que não praticam o que ele diz. O ateísmo prático, ele é visivelmente percebido por meio da apatia dos homens. Então prestem bem atenção, quando a palavra é pregada, é necessária uma resposta da parte do crente. Você não pode simplesmente ouvir o que eu estou dizendo aqui, ler o que eu estou tentando lhe explicar, porque você está com a sua Bíblia aberta. Eu não estou aqui falando outra língua, mas você precisa ouvir e atender, ouvir e entender, ouvir e responder a palavra do Senhor. E não foi isso que aconteceu, por exemplo, no século XVI? Vamos fazer outra ponte histórica aqui. A voz de Deus sacudiu aquele período através da pregação de Martinho Lutero. Lutero, explicando tudo o que estava acontecendo, certa vez ele falou a respeito da palavra de Deus que ele pregou, que ele trovejou sobre as multidões, desafiando aquelas multidões
a quebrarem com aquelas tradições de Roma, tradições falsas, apóstatas, enganosas. Certa vez, explicando tudo o que aconteceu, ele disse: eu não fiz nada. Estão atribuindo a mim tal obra, a palavra de Deus fez tudo. Vejam só que interessante, a expressão de Lutero e a compreensão que ele tinha de que quando há uma resposta à palavra, uma resposta positiva, uma mudança de mente e coração, é o próprio Senhor agindo no meio do seu povo. Spurgeon, quando ele fala a respeito disso, foi um pregador do século XIX, século XIX, isso mesmo, pregador inglês, ele diz o seguinte, prestem atenção, eu vou citar aqui para vocês, ele disse: que bênção é quando o testemunho fiel é assim recebido. Ele está aqui fazendo um comentário sobre o versículo 12 de Ageu 1. Às vezes, diz Spurgeon, acontece que as pessoas ficam com raiva e odeiam um pregador que muito claramente os repreende por seus pecados. Mas quando o Espírito de Deus opera dentro deles, eles tomam atenção ao que é dito e recebem a mensagem do pregador como se fosse do próprio Deus. Então, todo pregador, ele precisa ter essa consciência em mente. Quem abre a mente e o coração dos homens não é ele, é o Senhor. Todo pregador deve ter isso em mente. Quando ele prega a mensagem, ele ora ao Senhor que esta mensagem produza os devidos efeitos nos corações dos homens. E não há nada melhor do que alguém receber a palavra do Senhor, pregar a palavra do Senhor para o povo. Muitas vezes é uma palavra dura, mas vejam que ela sempre é eterna de misericórdia e graça. E perceber então o Senhor agindo no meio dos crentes e promovendo as devidas mudanças, mudanças necessárias, transformadoras mudanças. Então, Ageu percebeu isso. Ele começou a notar, o povo atendeu, os governantes e os sacerdotes também, os principais aí, veja, o governador e o sumo sacerdote, o principal. E eles então temeram diante do Senhor. E aí o versículo 13 nos mostra que esta obediência, ela é fundamentada, ela é segura em uma esperança, confiança ou uma garantia dada pelo Senhor. Vejam só o versículo 13. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O contexto histórico de Israel mostra que sempre Israel, com relação ou em relação às demais nações, era pequeno, impotente, oprimido. Aqui estava voltando de um período longo de cativeiro. Mas a promessa de Deus, através da pregação do profeta, trouxe uma mudança profunda em seus corações, apressando aqueles homens na batalha pela obediência. Eles estavam agora batalhando por algo bom, primordial, melhor, a maior de todas as glórias. O coração deles estava preso aos tesouros deste mundo, construir casas, reformar casas, ajeitar terreno, plantações, e Deus diz: olha, não vou abençoar vocês se vocês fizerem assim. E aí muita gente às vezes pensa, notem bem, muitas vezes, muita gente pensa que porque está prosperando nesta terra, isso é sinal, é garantia de felicidade. Mas se ele compreende o que é prioridade para ele, Deus pode até fazê-lo prosperar mais. Mas o coração dele não vai se prender a este mundo, a estas coisas. Porque o que ele sempre vai lembrar, em meio a toda e qualquer situação, próspera ou adversa, abastada ou escassa, é o que diz o versículo de número 13: eu sou convosco, diz o Senhor. Deus, ele apoia
e dá forças ao seu povo quando o seu povo resolve obedecê-lo. É uma chamada à obediência, irmãos, o que nós estamos ouvindo aqui hoje. É uma chamada à obediência para que o nosso coração se desapegue deste mundo. É uma chamada à obediência para que nós lembremos qual a garantia maior, superior e celestial que nós temos em Cristo. E finalmente, somando com esta verdade, quem é que age e quem é que realiza toda esta gloriosa e grandiosa obra por nós? Versículos 14 e 15 nos revelam que foi o Senhor por trás de tudo. Foi Ele. Vejam que a criação, a formação de uma atitude, de uma disposição em obedecê-lo, começa com Ele mesmo, um Senhor, dando do seu Espírito aos homens. Versículos 14 e 15. O Senhor despertou, vejam só, o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Deus, então, Ele toma o seu povo, Ele transforma o seu povo de um estado de indiferença e apatia para agora um novo estado de obediência e de resolução em fazer a obra. E vejam que o versículo 14 deve nos chamar a atenção para a ação de Deus. Ela é divina e eficaz. Quando Deus, Ele promove avivamento no meio do seu povo, não começa este avivamento sem que haja uma mudança de mente, de coração, sem que haja uma transformação que passa por um profundo arrependimento pelo pecado da incredulidade, da apatia, da indiferença, do chamado ateísmo prático. O ateísmo prático, irmãos, se nós pudéssemos aqui resumi-lo ou lançar alguma luz para que você lembre comigo, significa viver, por exemplo, muito mais preocupado com as minhas contas, muito mais preocupado com os meus cabelos, se estão caindo ou se não vão cair, pintando eles ou dando uma guaribada em mim, no meu rosto, sei lá, para ver se eu fico bonito. Uma preocupação com aquilo que vem, com aquilo que eu ainda não sei. Uma preocupação que faz com que o meu coração fique tão preso e tão ligado à terra, que eu me esqueço do porquê estou aqui, quem me trouxe até aqui, quem me levou à luz do pleno conhecimento de Cristo, quem me deu um Salvador, quem morreu por meus pecados, quem me conduz para o céu. Ateísmo prático me faz desligar ou me separa de tudo aquilo que de uma maneira tão simples, direta e bela nós percebemos e encontramos aqui no livro de Ageu. Por isso a sua atualidade para nós. O Senhor desperta o espírito do governador, o Senhor desperta o espírito do sumo sacerdote, o Senhor desperta o espírito do resto do povo, remanescente do povo, e então eles começam a trabalhar. A minha esperança, toda vez que prego, é que a palavra de Deus, ela produza esses efeitos no meio da gente, que a gente comece a enxergar a vida cristã de uma forma diferente, que a nossa visão de mundo nos faça olhar além, não viver por vista, ou seja, agarrado aqui, mas por fé, crendo que um dia nós veremos a Cristo tal como Ele é, e nós encontraremos todos os nossos queridos em glória. A minha esperança, toda vez que prego,
é que o Senhor, que desperta o espírito dos homens, e que despertou o espírito de Zorobabel, Josué, do povo nos dias de Ageu, Ele pode fazer a mesma coisa por nós. Agora, quando Ele começa a fazer, e quando Ele começa a agir, a igreja começa a se mexer. E aí não vai mexer porque vai pular, dançar e fazer aquelas papagaiadas todas que a gente está vendo hoje aí, não é recreação. Ela vai começar a agir e a ser movida muito mais por oração do que por cálculos e preocupação com a economia do país. Ela vai começar a agir muito mais por fé em Cristo do que fé nesses governantes arruinados, corrompidos. Ela vai começar a nos fazer agir e perceber a prioridade que nós devemos dar à casa do Senhor, a tudo aquilo que está ligado ao Senhor, ao amor que nós devemos ter pela obra missionária, ao desejo que nós devemos ter e alimentar em nossa alma, de ver os nossos filhos caminhando bem na fé, muito mais do que com títulos e prêmios e concursos. Porque não adianta nada disso se prepararmos os nossos filhos para tudo isso e eles perderem a fé, se afastarem do Senhor. A minha esperança é que quando o Espírito nos desperta, a nossa resolução em servir, ela vai se tornar cada vez mais natural, atuante, não visando reconhecimentos. Muitos passaram por aqui. Alguns que estão aqui, em determinado momento da vida, vão se chatear, se abusar e sumir e não voltar mais. Quem vive a vida cristã, o evangelho, sabe que isso acontece. Mas muitos serão despertados pelo Senhor em seus espíritos para vir e colocar a mão na massa e dizer: vamos à obra, vamos servir e trabalhar pela causa do Senhor, pelo Senhor, para o Senhor. Eu concluo lembrando, irmãos, com uma aplicação necessária para nós hoje. Quando Deus faz a sua obra, a sua igreja nunca será vista como indiferente. Indiferença, às vezes, está escondida na improvisação. Se um pastor improvisa, é muito fácil que os crentes percebam, porque ele está na frente. Se o pastor erra uma leitura, todo mundo já diz: pastor, não é essa, o senhor errou, esqueceu. É humano, pifa às vezes. Mas é mais fácil identificar uma indiferença em um pastor e esconder a indiferença em seu próprio coração quando você vem para a igreja arrastado, quando você faz tudo a toque de caixa, quando você não se prepara para dar o melhor para o Senhor no que diz respeito à oração. E eu quero lembrar novamente para os irmãos: chegou na casa do Senhor, se você quer conversar um pouco, ou conversa depois do culto, ou chegue mais cedo e converse com os que já chegaram. Quando o momento de culto se aproxima, quietude e oração. A comunicação é importante, mas naquele momento a falta de preparação é aquela semelhante quando eu saio aqui do gabinete para vir para cá. Tem gente lá na água. Chega que o pastor chegou. Aí sai correndo. Toma água antes. Para que trazer água para cá? A não ser que você tenha um motivo de saúde necessário, você não toma água assistindo os dois tempos da seleção sofrível que é a nossa. Você não consegue nem comer. Mas por que essas atitudes às vezes revelam a nossa indiferença ou apatia? Porque revelam às vezes falta de preparação mesmo. É preciso ser dito para que nós nos policiemos. É preciso ser dito para que nós encarnemos a consciência para quem servimos. De que nós percebamos como é importante, irmãos, entender que o Senhor se agrada e Ele é glorificado quando nós primeiramente nos dedicamos à sua casa e não à nossa.
E vocês sabem muito bem, à luz de Ageu, o que tudo isso significa. Não esperemos a bênção do Senhor se, a partir de hoje, não tomarmos essa resolução. Não esperemos. Não esperemos a bênção do Senhor se nós ainda continuarmos presos àquilo que muitas vezes é bom, mas desvia o nosso foco. Como é bom, como é proveitoso, como é prazeroso vivermos em comunhão e desfrutarmos da comunhão que temos como crentes. Mas organizemos tudo da forma certa. Eu não estou dizendo aqui que você vai entrar agora com a Bíblia debaixo do braço, se ela não estiver aqui entre as esquecidas, e aí você chega com os olhos fechados e não fala com ninguém. Não, eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que ao chegar, tenha consciência de onde você está e quem você então vai adorar, como você deve adorar, a palavra que você deve escutar, e que o Espírito do Senhor desperte a nossa alma e a nossa mente e o nosso coração, para que nós nos identifiquemos e nos tornemos parecidos com este remanescente aqui de todo o povo. O que o remanescente de hoje se parece? Eu concluo com esta pergunta. Se parece com amor pela palavra? Se parece com a obediência ao Senhor? Com a fidelidade a Cristo? Com o amor fraternal que deve ser vivo entre os irmãos? Se parece com o arrependimento contínuo quando nós pecamos e desobedecemos a lei de Deus? Se parece com um desejo de sermos santos, assim como o Senhor é santo? Com que nos parecemos hoje? Com que somos identificados hoje? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, a Tua palavra nos exorta nesta manhã à obediência. A obediência que produz temor em nosso coração, temor diante do Senhor. A Tua palavra nos mostra onde está a nossa confiança, não naquilo que fazemos, na construção das nossas vidas e casas nesta terra, mas a nossa confiança vem na palavra do Senhor que diz: eu sou convosco. Desperta, Senhor, o nosso espírito, para que o nosso coração, inclinado ao Senhor, seja mais resoluto em obedecer e em praticar aquilo que todos nós já sabemos. Livra-nos, ó Senhor, da apatia e da indiferença tão comum em nossos dias. Desperta-nos ao amor, à santidade, ao arrependimento contínuo, à obediência, à fidelidade. Opera em nosso meio, ó Senhor. Não permita que a nossa consciência seja conturbada e afetada pelo amor a esta terra, mas que a nossa consciência esteja sempre em Cristo, Cristo que é tudo em todos, Cristo que é a esperança da glória para nós. Ajuda-nos, ó Senhor, a partir de hoje, revelarmos um amor maior por Tua palavra, por Teus mandamentos, por Teu Evangelho, que nos ensina a respeito de Cristo, a nossa rocha eterna. Ajuda-nos, ó Senhor, a partir de hoje, a não procurarmos desculpas para nossa indisposição, muitas vezes revelada na maneira como nós fazemos as coisas, na maneira como nós nos preparamos, como nós chegamos, como nós ensinamos, como nós cantamos, como nós arrumamos a Tua casa,
Ó Senhor, desperta o nosso coração e faz-nos lembrar que quando fazemos tudo isso, nós estamos sendo ensinados e preparados para aquilo que iremos fazer por todo sempre, para todo sempre, na glória com Cristo. É no nome dele que nós oramos e por tudo agradecemos. Amém. Fiquemos de pé e vamos cantar em louvor ao Senhor.